Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Jandernay e eu estou entrando aqui mais uma vez para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista. Mas antes disso, meu querido, minha querida, não se esqueça de estar dando seu like, de estar se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito e de estar acionando o sininho das notificações para você ser lembrado todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui. Antes de eu começar o conteúdo de hoje, eu quero te dar algumas informações sobre tudo que eu vou fazer a partir desses 3 conteúdos que eu vou postar aqui hoje. O primeiro conteúdo, eu quero estar falando sobre a sexualidade do narcisista e tudo que pode ser, de modo geral, falado sobre esse assunto, ok? Então você vai assistir esse vídeo sobre a sexualidade do narcisista e os outros 2, né, que eu vou estar falando, você vai ver lá que vão estar postados um atrás do outro e você observa porque ele é uma sequência desse assunto, ok? Para não ficar muito pesado, porque é um assunto muito pesado, né? Eu tenho que ficar aqui pisando em ovos. Não, eu quero ser aberta, eu quero ser sincera sobre esse assunto. Eu quero falar coisas que de repente você não ouviu dentro de outros conteúdos. E principalmente por eu ser uma pastora, por eu ser uma mulher de Deus, pelo conteúdo aqui, Dormindo com o Inimigo, falar sobre o assunto de relacionamento abusivo. Falo assim porque eu passei por um e também porque o Espírito Santo me conduziu para essa área, para esse nicho que não é que não é um nicho religioso, mas com certeza muitas pessoas religiosas, católicas, né, cristãs, né, evangélicas, no caso protestante, espíritas, né, espiritualistas, entram no meu conteúdo, vê, gosta, se interessa, né? A gente está interagindo bem aqui no canal. Então eu queria e quis te dar essas informações aqui no princípio do vídeo, ok? Então não se esqueça de estar assistindo os outros 2 vídeos que eu vou postar daqui a pouco. Vamos lá? Bom, meu nome é Jandernay, eu sou pastora aqui em Goiânia e eu não sou uma mera sobrevivente de um relacionamento abusivo com um narcisista. Eu sou uma mais que vencedora por meio daquele que me amou. Ok? Muito obrigada. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Então vamos lá. Sexualidade do narcisista. Eu quero falar sobre o conteúdo de hoje, não só para quem tem o transtorno, os traços, para quem é diagnosticado com TPN, mas quero também falar sobre ele de modo geral, ok? Mulheres, homens, no tocante à sua sexualidade. E vou tratar também de 2 assuntos específicos e o restante eu vou passar e explicar superficialmente. Tudo dentro desse assunto chamado sexualidade, ok? Bom, vamos lá começar pela palavra sexo. Para o nosso entendimento, para o entendimento meu enquanto mulher de Deus, enquanto uma cristã, eu acredito piamente na Bíblia, na palavra de Deus. Ela norteia a minha fé, ela guia a minha vida, ele é o meu manual de regra de fé. Então, sendo assim, eu vou basear toda a minha vida e até tudo aquilo que eu tenho instruído você aqui no canal a partir da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o sexo é uma aliança. É uma aliança criada por Deus no Éden, para satisfação e prazer. Gênesis 1, 28. Ou seja, o sexo foi criado por Deus e não é pecado. Apesar de muita gente ensinar que o sexo é pecado, que foi por causa do sexo que Adão e Eva caiu. Se é feito dentro dos critérios bíblicos, ele não é pecado. Então Deus criou o sexo para trazer satisfação e prazer para o ser humano, através do primeiro Adão, da primeira Eva, do primeiro casal, Ali foi constituído, foi inaugurado o Éden, foi inaugurado o céu com um casamento, com uma aliança de casamento. E o sexo foi feito para o casamento heterossexual e monogâmico.
Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus 13, verso 4. Depois você lê aí na sua casa. Hebreus, capítulo 13, verso 4. Você vai ver falando sobre esses dois assuntos, que Deus vai julgar os imorais, aqueles que cometem, né, o sexo imoral, e aqueles que adulteram, que quebram essa aliança. Então, sexo também é troca de energia. De repente você tem uma vasta troca de parceira sexual. E você pode ficar ali com essa energia, a energia da pessoa que você se relacionou sexualmente até por 6 meses dentro de você. Coisas boas e ruins podem ser transferidas para a sua vida. Nós, enquanto cristãos, entendemos também que é uma troca de espíritos, de demônios. De repente, naquela pessoa, há coisas extremamente ruins da parte dessa área espiritual que podem ser transferidas para você através do sexo. Então, o sexo é uma troca de energia e o sexo também é uma troca de fluidos de DNA, sêmen. Sexo é memória emocional, você tem guardado dentro de você. É por isso que precisa ser a noção precisa ser desligada dos outros parceiros sexuais que nós tivemos, antes de nos casar, porque essa memória fica dentro de nós. Então, no nosso inconsciente, a gente idealiza o sexo, o relacionamento sexual que a gente teve com outros parceiros, mesmo quando foi bom e mesmo quando foi ruim. Por exemplo, uma coisa ruim, um abuso, um estupro, fica na sua memória, fica na memória emocional do seu sexo. E pode ser que esse abuso pode te retrair, te fazer uma mulher retraída, te fazer um homem retraído, ou então te sexualizar. A partir daquele momento você se torna uma pessoa extremamente sexualizada, até na infância, na pré-adolescência, já tendo relacionamento, já se tocando ou permitindo que alguém te toque por causa desse abuso. Ficou na sua memória, e você, na sua mente, essa memória ruim, você descarrega buscando prazer através dessa sexualização fora do momento. E também pode fazer com que você perca o critério moral e espiritual do sexo. E também no ato sexual, você está se relacionando e você também pode ter a memória de um sexo prazeroso que você teve lá com seu namorado, com a sua namorada, com o antigo relacionamento que você teve. Por isso que o Senhor fez o casamento como proteção nessa área sexual, para nos resguardar, para nos guardar, corpo, alma e espírito. Nós somos um espírito que temos uma alma que habita num corpo. Então esse corpo aqui é um templo de Deus, é um templo espiritual no qual fica guardado memórias boas, memórias ruins. Então precisamos de fazer esse desligamento de alma. Então quando não faz esse desligamento de alma, fica na nossa memória aquele sexo que a gente teve lá e a gente leva para o nosso casamento. Tá lá se relacionando a memória de um cheiro olfativa, a memória da palavra, a memória de uma posição, a memória de alguma coisa que a pessoa fala, você se lembra lá da pessoa que você teve um relacionamento com ela. Por isso que também a gente tem que ter muito cuidado, para não ficar trocando, como a grande maioria faz de muitos parceiros. Essa memória, essa energia fica guardado dentro dessa pessoa. Então o sexo também afirma, empodera o apego. Por isso de tanto relacionamento abusivo, por isso de tanta dependência emocional. E eu quero te lembrar também da maldição que acometeu Eva, por causa lá do pecado, que Eva ouve, ela encabeça a queda, ela ouve a serpente, ela cai na conversa dissimulada da serpente e ela dissimuladamente manipula também Adão. E aí Deus amaldiçoa Adão e Adão
por causa do pecado de Adão, toda a terra foi amaldiçoada e a mulher também foi amaldiçoada, né? Que ela teria dores de parto e ela teria muito apego emocional pelo seu parceiro e ele a dominaria. Então, por isso que a gente vê tantos relacionamentos abusivos, né? Tanta dependência e codependência do parceiro, por causa da maldição que foi cometida por causa do pecado, por causa da desobediência. Mas aí a neuroquímica me ensina, homem quer conquista, né? Homem foi feito para conquistar. E por isso na relação sexual ele libera ocitocina, né? O hormônio do apego, dopamina e vasopressina. Se ele ali transa, tem orgasmo, prazer, ele ejacula, ele zera a vasopressina. Então, ali uma baixa de probabilidade de apego, de se apaixonar. Presta atenção na fisiologia da mulher. Já a mulher, ela tem a fisiologia feita para ter afeto, para se apegar. Né, diferente do homem. O homem foi feito para conquistar. Então muitas vezes o homem só procura a mulher quando ele consegue conquistá-la. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado, porque se ele conquista, ele abandona, né? A mulher não, ela transa, ela chega ao orgasmo e naquela primeira transa lá que ela tem com o homem, ela se apaixona. Então por isso que Deus fez o sexo para nos proteger, né? Então fora vai causar problema emocional, né? Então esse negócio de sexo casual aí é uma bobagem. Sexo é uma aliança, é um casamento espiritual. Então tem gente casada com tanto de gente por aí, né? Tem gente apegada, tem mulher apegada com tanto de homem por aí, um pedaço do João, um pedaço do Pedro, né? Você tem um relacionamento, homoafetivo, um pedaço da Maria, da Joana, dentro daquela pessoa. Então se você é mulher, minha querida, uma mulher cristã, se você é um homem cristão, né, você se relaciona com o narcisista, vocês vão entender muito bem o que eu estou falando. Porque na cama eles perdem todo o pudor, né? Eles se tornam ali extremamente abusivos, eles se tornam ali totalmente promíscuos. Então a gente precisa ter que ter cuidado, né? A nossa consciência está nos guiando, está nos direcionando sobre a autoridade que existe sobre nós, que é a autoridade da palavra. E o que a palavra está falando a respeito de sexo? Nós vamos entender daqui a pouco o que a palavra diz a respeito de sexo. Então, sexo para o narcisista é sem nenhum critério. É um sexo promíscuo. E para nós empatas, né, e muitos de nós empatas cristãos, nós temos critérios, nós usamos a palavra, nós seguimos a palavra para nos relacionar sexualmente. Nós fazemos como Deus mandou lá no jardim. Então só narcisista não tem critério para o sexo? Não. Todo ser humano pode não ter critério nenhum para o sexo. E aí eu quero te ensinar algo que de repente você não entende, que tudo começa lá na parafilia. Você pode digitar lá no Google e ver lá mais, né, se interessar mais por esse assunto, buscar mais informação sobre a parafilia. Então, eu não quero entrar no critério que é a parafilia, né, para a ciência, a parafilia diagnosticada como doença ou transtorno. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero falar para você que a parafilia é aquilo que sai do sexo normal. Então, a pessoa que tem esse problema com a parafilia, por exemplo, o sexo para os narcisistas, a não ser o cerebral, né, que não gosta de sexo, é sem nenhum critério moral e espiritual. Então eles vão entrar dentro dessa parafilia. Então por isso que muitas das vezes você não entende o porquê da agressão. Você não entende o porquê do xingamento, você não entende o porquê do abuso na hora do sexo, você não entende porque tá pedindo para você fazer coisas assim que você, né, fica chocada, fica chocado. Então, eles não têm critério para o sexo. Então não importa para eles como o sexo é feito. A pessoa, né, o narcisista, ela vai usar aí essas formas de parafilia para fazer o sexo. Não importa como esse sexo vai ser feito, e pode ser feito com animais. A gente chama isso na parafilia de zoofilia. Ele pode ter um relacionamento ali sexual com um animal. Ele pode também usar a parafilia do masoquismo.
né? É sentir dor. Essa pessoa sente prazer quando ela sente dor. Geralmente nem é na prática da penetração, lá no sexo. É em alguma forma que a pessoa vai estar lá, né, de masoquismo, causando dor, e aquela pessoa vai sentir prazer com aquilo. O sadismo, né, é o causar dor para o parceiro ou para a parceira. Então, quando ele está vendo, né, ela está vendo que aquele parceiro ou aquela parceira está sentindo dor, causa prazer nele ou nela. A zoofilia, né? Usofilia, né? É algo assim terrível, né? É fazer fezes no parceiro. Então, pode também essa parafilia se manifestar assim. Também o trisal, o adultério, né? Então a pessoa tem ali o voyeurismo, e ele sente prazer em ver a mulher dele estar se relacionando sexual com outro parceiro ou com outra parceira, ou ele fazer ali um trisal, né? Tá mais alguém no relacionamento sexual, isso causa prazer para aquela pessoa, para aquele parceiro, para aquela parceira, né? Para essa pessoa que está usando aqui a parafilia, né? Que tem esse transtorno, como muitos dizem, a ciência diz que é um transtorno, né, um transtorno mental, é algo que acomete o cérebro, né? Nós, enquanto cristãos, entendemos que isso é um dispositivo moral, né? É uma pessoa que vive na carne. Porque muita gente vai falar assim, ai pastora, mas não tem um tanto de narcisista cristão que está dentro da igreja? Como é que isso acontece, né? Igualzinho os homens do mundo. Vai manifestar essa parafilia aqui, até porque nós já sabemos que não existe, né, narcisista convertido, ele é convencido, ele é um religioso que se esconde atrás da Bíblia, que se esconde atrás do sagrado, né, e se casa com empatas, se casa com homens empatas, se casa com mulheres empatas, que estão lá servindo a Deus, né, eles começam a projetar ali que eles são, né, os escolhidos, os ungidos, as ungidas de Deus que foram escolhidos para aquela mulher ou para aquele homem. Então, por isso que muitas das vezes nós, né, caímos, né, muitas das vezes por não observar os sinais, por não entender o assunto, por achar que todo mundo é bom, né, por acreditar, né, olhar mais para os dons do que para o caráter, né, não observar realmente quem é aquela pessoa, a gente entra nesse barco furado aí, nessa coisa tão destrutiva que é um relacionamento abusivo com um narcisista. Então, nós vemos que eles não têm critério, eles vão usar ali a parafilia, né, para ter o sexo, esse sexo promíscuo, esse sexo muitas das vezes com animal, masoquista, o sadismo, a usofilia, o voyeurismo, né? Muitas das vezes aquela pessoa vai transar e ela vai chegar a pensar, né? Não tá bom esse negócio aqui, e ela vai para um outro caminho muito obscuro, que é o caminho da pedofilia, né? Que a ciência vai dizer também que pedofilia é doença, que é transtorno, né? Nós não acreditamos nisso. A pedofilia, ele vai usar o sexo ali com criança, vai usar a pornografia, né? Porque a pornografia é a droga que Hollywood vendeu para o ser humano. Então a pornografia está masturbando os homens e as mulheres do mundo através do Instagram, através do TikTok da vida, através dos sites adultos, através, né? Eles romantizaram o crime, né? Que não é crime, é doença a pedofilia. Eles romantizaram o abuso, eles romantizaram a agressão, né? Então coloca o filme lá, o homem puxando o cabelo da mulher, amarrando a mulher, prendendo a mulher, colocando algema na mulher, batendo na mulher e vice-versa, né? E aquela mulher sente prazer que aquilo, sente prazer em transar, em ter relacionamento sexual na rua igual dois animais, igual um cachorro e uma cadela. Então é isso que Hollywood vendeu para nós, né? Para o ser humano, vem desconstruindo aquilo que foi construído no Éden.
Deus fez o sexo para prazer e satisfação, mas dentro dos parâmetros, né, específicos da palavra de Deus para esse assunto, para a sexualidade. Então, romantizaram, né, essa agressão e ao ponto também de objetificar a mulher, né, causando nela vício para esse tipo de sexo. Então a mulher, ela já se mostra, ela já se coloca lá na telinha, para que aquele homem não precise até de buscar os sites adultos. Hoje não precisa mais de buscar site adulto. Hoje não, basta você clicar no TikTok, no Instagram, você vai ver lá a mulher nua, a mulher colocando a mão nas suas partes íntimas, a mulher, né, mostrando os seus seios, a mulher pelada, a mulher dançando, né, sensualmente, né? Então ele não precisa de pagar mais para abrir uma telinha e ver uma pornografia. Ok? Então nessa primeira parte eu falei um pouquinho, de forma geral, eu abrangi o assunto da sexualidade, não só do narcisista, mas de tudo aquilo que o homem foi feito para ter, né? O homem e a mulher, né, esse casal hétero, ter um relacionamento monogâmico através do sexo, que é uma aliança instituída por Deus. Ok? Muito obrigada.